você, Bolônio! Bom, Isso aí tá parecendo um gemidão da estátua. Perigoso. explica esse nariz de cera aí, bora. Não, a gente que chegou à conclusão, né, nesses nossos hábitos do Acelho Debate, que são sempre homenagens a grandes comunicadores do país, que todo mundo sabe fazer uma boa risada do Carlos Alberto, né? Ela é acessível, é uma imitação acessível. Diante do meu constrangimento visível, exato. Você não foi fake? Tá muito ruim esse, Tá ruim, né? esse Charles Albert. Eu lembro do Vera Verão? Aliás, falando em Vera Verão... Epa! Bicha não! Coitado do Peixoto sofreu ali. Agora sim nós temos uma boa imitação. Vamos falar de carro? Vamos falar de carro, imitações horrorosas à parte. Sejam bem-vindos a mais um Acelho Debate. E esse aqui vai pegar fogo, não é sobre maré, mas vai pegar fogo aqui, ó. Temos tração dianteira, tração integral ou tração traseira. Qual a melhor? Qual a sua preferida? E qual é a que cada um de nós prefere? Vai ser tipo um Globo Repórter. Para que serve, como funciona, onde vive. Exatamente. Vamos explicar mais ou menos os pontos positivos e negativos de cada uma das três. Então você que fez esse nosso roteiro... Começaremos, então vamos ali numa escadinha, né? Na dianteira, passamos para tudo e depois no traseiro. Então vamos começar com um dos bons exemplos de carro de tração dianteira, na real. Aliás, um dos nossos preferidos, que é o Honda Civic SI, essa atual geração. Então vamos dar uma volta, uma olhada na tocada do Rubinho, na nossa volta rápida. Bote aí. Vamos! Saudade de um câmbio manual 1.5. É um carro de tração dianteira com câmbio manual, mas nesse caso tem um grande diferencial que é o diferencial de escorregamento limitado. Só um toquinho pra... Ah, entrou bonito. Freco. Reparem como esse carro não arrasta a dianteira. Ah, subindo. Ele tem um torque bom. Vamos. Para começar, eu vou ser o mais didático possível. Vamos explicar primeiro o que significa tração dianteira. Significa que o motor, que está na frente, manda a força para a transmissão, que por sua vez manda a força para as rodas da frente. Muito bem. Então as rodas da frente fazem duas coisas: estressar e tracionar. E frear também, evidentemente. E nos carros convencionais, existe o diferencial, né, que não tem o seu carro de rua aí com tração dianteira. Se você der o pé e ele começar, e ele não encontrar aderência, uma roda vai girar mais do que a outra ali e provavelmente a frente vai dar aquela lavada, que a gente fala, aquela escorregada. O Civic SI tem o diferencial, o diferencial do diferencial de escorregamento limitado que impede isso. Um parênteses, antes de você explicar o que é o diferencial de escorregamento limitado, vamos explicar o que é o diferencial. Exato. Quando o carro está fazendo uma curva, pensa bem aí, imagina um carro visto de cima, inerentemente, imagina uma curva à esquerda. O caminho que a roda esquerda percorre, ou que as duas rodas esquerdas do carro dentro, né? percorrem, é menor do que as externas, né? Faça aqui o raciocínio. Então o diferencial ele existe para equalizar essa velocidade, de modo que a roda externa gire um pouco mais rápida do que a roda interna nas curvas. Muito bem. E aí quando você tem muita potência, não precisa nem ter muita potência, você não tem tração suficiente, uma roda pode girar mais do que a outra. Normalmente é interna. E esse diferencial equaliza para que o carro tenha a melhor aderência possível. Esse é um grande diferencial do Civic SI em relação, por exemplo, ao Golf GTI. Ficou bem claro isso. Como se o Golf sai com aquela frente balançando, mais instável, né? E o Civic SI sai com a frente no chão. É legal mostrar o Civic SI porque ele é um carro de tração dianteira com uma dinâmica excelente. Mas ele, por ter o diferencial do escorregamento limitado, ele não tem o comportamento clássico da tração dianteira, que nesse vídeo do SI e GTI é bem nítido. O GTI tem sim esse comportamento clássico, que é quando você dá o pé em saída de curva, a dianteira lava, que a gente fala, né? Ela vai embora. É o que a gente chama de saída de frente, que quando a aderência das rodas, ela passa das rodas dianteiras, ela passa do limite. Então, se você está apontando a curva para cá, apesar disso, você está indo reto, além de estar indo um pouco para o lado, né? Então, essa é
o que a gente chama de saída de frente. Outros dois vídeos muito legais que a gente pode usar na edição para ilustrar qual a dinâmica de um carro de tração dianteira, com o Punto T-Jet, que é um carro que sofre muito disso, porque é um motorzinho turbo. A hora que o turbo entra, ele faltava um pouco de tração. Megane RS, a mesma coisa. E outra, como um carro de tração dianteira é seguro, muito mais até às vezes do que um de tração traseira, na hora de você corrigir. E aí o vídeo do Uno Turbo, a volta rápida do... Não é nem na época, na hora da volta rápida, é na hora do rolezinho que a gente tá dando ali, pista suja, o Rubinho entra com o Uno Turbo na curva 3, se eu não me engano. Ele quase roda, ele escorrega. E aí o que você faz para corrigir um carro de tração dianteira? Exatamente o contrário do que o seu cérebro manda, que seria frear ou fazer qualquer coisa. Você acelera. A hora que você acelera, ele dá tração, ele puxa a frente de volta e o carro volta. É sensacional essa dinâmica, né? Mas uma coisa até importante, até para um exemplo que a gente tem do Civic SI antigo com o Ricardinho andando, né? VTI. VTI, tipo, o fato do carro ser tração dianteira geralmente significa que ele tem a tendência a sair de frente. Porém, não é uma regra. Você pode fazer um carro de tração dianteira sair de traseira. São dinâmicas diferentes, ali não é uma coisa normal e nem uma coisa fisicamente intuitiva, digamos assim. Na verdade, você tocou num ponto muito interessante, porque é justamente isso. Como a tendência inerente do carro de tração dianteira é sair de frente, quando você quer buscar performance num carro de tração dianteira, você busca uma geometria de suspensão, por exemplo, com cambagem dianteira, né? Esse movimento aqui das rodas dianteiras, muito agressiva, justamente para você fazer a traseira ajudar a contornar, você propositalmente jogar a traseira para fora. Exemplo clássico também, como esse do Civic VTI, Cascavel de Ouro. Os carros de marcas e pilotos no Brasil, eles têm muita cambagem dianteira para a traseira ficar boba e o carro contornar. Senão você ia apontar o Celtinha lá em Cascavel no fim da reta e fazer assim, ele ia passar reto. Mas, meus senhores, já que elencamos tantas desvantagens da tração dianteira na pista, expliquem para o nosso público por que 90% dos carros no Brasil possuem tração dianteira. Custo. Porque é mais barato. É, a arquitetura mais simples e ficou mais consagrada. O Fusca, que os carros mais vendidos de todos os tempos, falei até em tudo sobre Golf em relação a isso, era um motor traseiro, refrigerado a ar, com tração traseira. E o Golf, que digamos que foi um substituto do Fusca, mudou tudo. Motor refrigerado a água, dianteiro e tração dianteira, porque foi o caminho que a indústria tomou. Mas o pioneiro, se não me engano, vocês podem me corrigir, o Mini original, não, né? Motor transversal transversal sim, mas o primeiro carro de tração dianteira é o Citroën Tração Avant de tração dianteira. Mas configuração, eu digo, tração dianteira e o motor transversal. Mas resumindo, a questão do Fusca e a questão da tração dianteira é a mesma. É você ter o eixo motriz no mesmo lugar onde está o motor. Você economiza todos os componentes e peso que você vai precisar fazer para, no caso dos carros até, digamos aí, anos 60, 70, a maioria dos carros no mercado mundial, eles possuem motor dianteiro e tração traseira. Pega aí Opala, os Dodge, Galaxy, Maverick, enfim. Você tem o Chevette, então você tem toda essa perda mecânica e esse peso extra de jogar, trazer a força do motor na frente para a tração traseira. Mais uma vantagem, falando em cima disso, espaço interno também, né? Quando você tem você não tem túnel de transmissão. Você não tem o túnel, você tem o espaço tanto no porta-malas quanto pro banco de trás ali. E uma outra grande desvantagem que a tração traseira causa por causa disso é distribuição de peso. O carro de tração dianteira ele vai tender a ter menos peso total, porque ele tem menos componentes, mas esse peso todo está na frente, então ele exige muito do eixo dianteiro. O eixo dianteiro tem que tracionar, esterçar e fazer isso tudo enquanto está carregando ali normalmente mais de 60% do peso do carro. Vamos falar de integral ou quer ir para direita? Pode ir para integral então. Vamos para integral, temos aqui inclusive uma Vieta antiga, olha aí. Vamos para um dos carros mais icônicos de tração integral. Sabe o que essa vinheta simboliza, Bolinha? É um pneu com A dentro. Também. Mas essa vinheta é o pacote gráfico do Acelerados no YouTube antes de ir para o SBT. Quando estreamos no SBT, tivemos que fazer um pacote mais televisivo. Olha que bonito. Tração integral, seguindo a sua linha didática, tração nas quatro rodas. Integralmente, né? nas quatro rodas? Você manda ali... Ou se for um caminhão com 6 rodas, tração nas 6, né? Porque provavelmente alguém ia fazer esse Integral, comentário, sim. você já se... Se for uma moto, nas duas. Nas duas. Existe moto de tração integral? Que eu saiba, não. Até porque eu acho que você cai. Eu não entendo muito essa dinâmica. Até o plano de câmera é diferente aí. Sim. Os acelefãs mais atentos. Rubinho ainda de capacete fechado.
é legal ver agora na curva 3 e na 4 como ele... Aqui, ó, tem inclusive um passageiro no carro, vocês vão notar. Bola, você pode explicar as origens da tração integral no mundo das competições? Né? Você que é um posso entusiasta sim. disso. Na verdade, em 1980, um rapaz que era engenheiro da Volks, na verdade ele cuidava da parte de caminhões e de utilitários. E aí ele descobriu que o caminhão que a Volks produzia, ele era mais rápido na neve do que qualquer outra coisa que tinha, independente do fato dele ser caminhão. Então o cara pensou e jogou essa tecnologia para o mundo dos carros. Aí chegamos ao Audi 4 de 80 ou 81, agora eu não me lembro. E, na sequência, ele foi chegando essa tecnologia toda no Rally, que é um lugar onde é uma competição de baixa aderência, né? Você está andando em cascalho, em neve, em terra. Então, quanto mais grip você tiver, melhor. Então, a partir de 84 ou 85, todos os carros campeões mundiais de Rally têm tração integral. Então, mostra aí a eficiência desse tipo de tração. Talvez seja a característica que mais... exemplifica a tração integral, que ela é mais eficiente. Mas é difícil de fazer também e é difícil de trabalhar certinho. O Evo é um em questão grande de custo, exemplo de que funciona bem. Alguém tem alguma ideia de quão mais cara ela seria em relação à tração traseira? Aí é muito a forma que você faz, né? Mas, em resumo, assim, a tração integral, a vantagem dela é evidente. Você tem 4 rodas botando a potência do carro para o chão, então você traciona melhor. E a desvantagem é justamente, principalmente, peso. Complexidade mecânica, Complexidade né? mecânica. Então você adiciona muito peso para fazer isso em relação ao carro de tração dianteira e a perda mecânica é muito maior também, porque você tem muito mais componentes. Então você que gosta de potência na roda, né? Você pega um carro de tração dianteira, ele vai ter um X no motor, se você medir a potência em dinamômetro, e um 0,9x na roda, ou 0,95x. O carro de tração integral tende a ter uma perda maior aí. Porém, na tocada, os carros de tração integral, em comparação aos carros apenas de tração traseira, são quase imbatíveis. Você pegar um Lamborghini de tração apenas traseira integral, um exemplo que eu percebi no Velocitar é o Jaguar F-Type, que a gente andou no tração traseira e andou no SVR, que é tração integral. É impressionante a dinâmica do carro. Quando você dá o pé num tração traseira, ele é aquele carro arisco, difícil de guiar. E quando você anda no mesmo carro com tração integral, como não a hora que você der o pé, né? ele te traz para dentro da curva de uma forma muito mais diferente. E hoje em dia esses carros modernos, até até dei um exemplo aqui do 4, que eram trações integrais com um acoplamento, com uma coisa mecânica, era um processo um pouco mais complexo. Hoje em dia com computador e tal, esses carros sabem exatamente o quanto de potência tem que ir para cada roda certinho. É uma coisa bem computador, assim, é muito preciso, né? A tocada do carro de tração integral, ela muda um pouquinho. Em inglês se chama point and squirt, né? Apontar e apertar, apontar e apertar. Justamente porque o carro tem essa vantagem de tracionar, você busca, com o Audi TT RS é bem nítido isso no Velocitar, como isso na curva 4. Em alguns carros, de repente, você vai querer carregar um pouco mais a velocidade, na curva 4, morro acima. Com o TT-RS, que é um carro potente com tração integral, você quer parar o carro o quanto antes para ele estar reto o quanto antes. Que aí você dá o pé com tudo, o carro de tração integral ele não vai ter isso que o Gerson está falando, no tração traseira potente, de você ter que dosar muito. Com tração integral você já mete o pezão ali e vai. O próprio Evo é um exemplo muito bom, porque o Gerson e eu, um vídeo antigo do Acelerados, em 2014 corremos na Mitsubishi Lancer Cup, infelizmente categoria que não existe mais. E fizemos um curso com o Ingo Hoffman, da própria Lancer, e você pode ver a telemetria do Ingo. O Ingo dirigindo o Lancer de corrida no Velocitar na volta inteira, hein? Não na nossa volta. O acelerador dele era somente 100 ou 0. Em nenhum momento ele dosava o acelerador. Freia, pontou, point and squirt. No momento em que você conseguiu apontar a frente do carro para a saída da curva, pode dar o pé com tudo que a potência vai para baixo. O gráfico era muito assim. Animal. E esse tipo de tração, você pega, acho que vale depois até a gente colocar o F-Type, uma montagenzinha do tração traseira e do tração integral.
Pra você que quer se divertir aí num track day e não é um piloto profissional, meu amigo, se você tiver a opção entre uma e outra, não tenha a menor dúvida. O tração traseira vai ser mais divertidinho pra você dar um zerinho no estacionamento, pra você brincar e tal. Mas pra você virar tempo e ficar tranquilo numa pista, não tem a menor E uma outra vantagem em relação à tração dianteira, a gente falou que no tração dianteira as rodas da frente estão fazendo muita coisa, né? Na tração integral esse trabalho está um pouco mais dividido, de forma que você consegue jogar mais potência. Então você consegue ter um carro de tração integral de 500, 600 cavalos, que no tração dianteira você pode ter, teoricamente, pode, mas aí fica muito... você tecnicamente fica difícil. Um ponto muito importante também. Cada vez mais as montadoras premium, principalmente as que oferecem carros de muita potência, são obrigadas a ir para tração integral. Pega 15, 20 anos M5 atrás, agora, 400 cavalos era uma potência de Lamborghini Diablo. Hoje em dia tá cheio de sedã familiar aí com 400, 500 cavalos, esportivos de 500, 600 até 700 cavalos. Então a tração integral ela deixou de ser uma opção para virar uma necessidade. Você falou de BMW M5, aí eu gostaria já de pegar esse gancho para entrar na tração traseira com uma frase muito boa que se tornou aí, encaixou no momento que a gente viu recentemente na Fórmula Indy, que a tração traseira é que nem gaita, só toca quem sabe. Então, por favor, depois na edição, vamos colocar o nosso Corvetão na volta de apresentação da Fórmula Indy, que deu aquela escorregada, era um executivo da GM que estava pilotando ali o safety car, não sei o que deu na cabeça do pessoal da Indy para fazer isso, porrou o safety car ali, foi uma coisa constrangedora o que aconteceu. Por quê? Muito provavelmente, o carro desses três que a gente falou, o carro de tração traseira é o mais manhoso, o mais difícil para guiar, todo mundo concorda, né? Sim. Tanto que carro de competição, Fórmula 1, Fórmula Indy, Stock Car, é tudo tração traseira, é muito difícil. Então a gente tem uma VR de C63 AMG para ilustrar então, isso. 510 cavalos, todos para a roda de trás, né? C63 Coupé. Olha a dificuldade que Rubens Barrichello tem para guiar esse bichão aí. Cada vez que ele dá o pé, a traseira começa a rotacionar ali. Tudo bem, tá andando um pouco de lado também, porque a frente é... Aqui para... O que aconteceu? Como a força vai toda pro eixo traseiro, quando ele está fazendo a curva e ele acelera, o eixo traseiro ele está recebendo a força, então ele quer andar. E o dianteiro não está recebendo nada. Então, se você der muito, o eixo traseiro anda mais do que o Vai dianteiro. querer passar o dianteiro. Fora. Basicamente é isso. Saída de traseira é o eixo traseiro querendo andar mais do que o dianteiro e rodando. Nesse caso aqui, a impressão que eu tive, não sei se é a mesma que vocês tiveram, que nas curvas 1 e 2, o Rubinho teve bastante dificuldade de fazer o carro andar pra frente. Põe de novo, a curva 1 é muito nítido, só que é bem sutil. Essas coisas que você que tá mais acostumado a ver automobilismo e perceber. Olha como ele dá o pé. Você ouve o do pé e o pneu dá a cantadinha e ele tira, bem na saída da curva 1. Agora a minha impressão é, solta aí, que pra compensar um pouco isso, ele carregou muita velocidade na 3. Olha aí como ele vem meio penduradão. E aí quando ele deu o pé... Quando ele tocou no acelerador, ele apenas tocou, pressãozinha e como o já carro era. já estava meio pendulando, ele foi de uma vez, né? Coloca a volta toda agora. Agora com tudo desligado. Vamos lá. Ô, dona C63, a senhorita entra muito rápido. Ai, cacilda, rapaz. Mas é muito traseiro. Ó, o carro saindo com... Ó a traseira querendo andar mais do que a dianteira, exatamente E isso. o tempo inteiro realmente brigando com o carro, né? Esse carro é muito arisco. Esse é um Muito, exemplo muito, bem muito. extremo. A gente foi pro extremo, né? São 510 cavalos, mas ó, se você tem uma dessa, não desliga tudo não, ok? Agora, ontem estava eu, sem querer, vendo aí um Instagram de vendas de carros chiques, esportivos e tal, e deparo com uma M2, né, usada, pra bagatela de 270 mil reais. Tenho eu esse dinheiro? compra duas, Mas é né? óbvio que não, né, meu caro Bola? Tenho eu esse dinheiro? Não. Se fosse dar um upgrade da minha Vingadora, faria o quê? Um RS3 ou uma M2? Não tem a menor dúvida que uma M2. Toma acho que 2 segundos no Velocitar do RS3,
mas pra mim é muito mais divertido e é uma dinâmica engraçada na minha concepção Então, de o seu pilotagem. voto já foi dado. Meu voto já foi dado, eu gosto mais. Vamos então o que é a tração traseira e por quê? Como o Gerson falou, na Fórmula 1 a tração é traseira, na Stock Car a tração é traseira. Nas categorias clássicas de pista, quando você buscou o extremo de performance, a concepção de tração traseira de Fórmula 1 é desde os anos 60, por exemplo. Você ficou com essa disposição de tração traseira. Por quê? Dois motivos principais. Primeiro, a questão de, como a gente falou no caso da tração dianteira, você está pedindo para o eixo dianteiro fazer muita coisa. Tracionar e esterçar. Com a tração traseira, então, o eixo traseiro apenas traciona e o eixo dianteiro apenas esterça, ou seja, você consegue usar melhor os pneus. Exemplo clássico disso, o meu Mazda MX-5 Miata, que é um carro que tem aí o segundo fator, que é a distribuição, que a tração traseira te traz, a distribuição de peso mais próxima do 50-50, e no caso do Miata, até por algumas coisinhas como bateria deslocada no porta-malas atrás, você chega muito próximo de algo que o Sprint Race tem também, que é a distribuição de peso perfeita, 25% em cada eixo. O que aconteceu com o meu Miata? Cada eixo não, em cada roda. Em cada roda, desculpa. Não consumia pneu, praticamente. Você acaba sendo muito carinhoso, na falta de uma palavra melhor, com os pneus com essa distribuição. Agora, desvantagens: peso, espaço interno no caso da transmissão e também uma perda mecânica um pouco maior. Mas em termos de dinâmica, e aí uma coisa mais complexa para a gente falar ainda, que é o movimento polar de inércia, que é essa questão da rotação. Você fazer, se o carro está vindo em linha reta e ele quer vir para cá, quando você vira o volante, a inércia do carro quer que ele continue indo reto. Então você trouxe o eixo dianteiro com as rodas dianteiras quando você esterçou. Com o carro de tração traseira, com essa distribuição de peso, a traseira ela vai girar junto com você. Você vai conseguir apontar melhor e fazer mais curva, principalmente na apontada. Essa é a grande vantagem dinâmica que o carro de tração traseira traz sobre o de dianteira integral. E também é alívio de peso, né? Porque... Em relação ao integral, mas a dianteira pesa mais do que a traseira. Desculpa, só para deixar claro. O carro de tração traseira, ele pesa mais do que o dianteiro, na média, se você pegar o mesmo carro, porque você tem essa coisa mecânica. Então, em termos de peso total, é o melhor dianteiro, depois o traseiro, depois o integral. Em termos de distribuição de peso, o traseiro tende a ser o melhor, depois o integral, depois o dianteiro. Porém, em termos de velocidade, depois de tudo que a gente falou, eu acho que fica bem claro que a coisa mais utopicamente melhor é a tração integral, porque você consegue jogar tudo ali na hora certa. Tanto é que o campeonato de endurance, o Le Mans, enfim, os carros foram para tração integral e Só a Nissan quis fazer. Pois é, e o acréscimo de desempenho foi nítido, né? Os carros de tração integral... Eu faço uma ressalva para você. O carro de tração integral, ele é utopicamente, teoricamente melhor a partir de um certo nível de potência. Sim. Se você estiver falando aí na casa até de uns 200 cavalos, um carro de pneu slick, o carro de tração traseira tende a superar pela vantagem de peso. Então o carro mais rápido do mundo seria um Fórmula 1 com tração integral, que aí de vez em quando ele joga 5% ali na frente, 10% e tal. Mas é proibido, né? Na Fórmula 1 não pode usar, as regras não deixam. Vocês têm um preferido aí? Aí eu acho que é uma questão de preferência pelo estilo de tocada, né? Acho que a tração traseira é mais divertida, né? É a que permite que a pessoa que está pilotando tenha mais controle, talvez, ou mais influência no resultado. Se você ser bom em tração traseira, significa mais do que você ser bom em tração dianteira. Todo mundo sabe andar rápido no carro de tração dianteira. Mas a tração dianteira é mais fácil, é mais seguro. Até o Bola andou rápido na Copa. Tração integral, hein? Tração integral, porque aquele carro é fácil a beça. É o carro mais fácil de você ser rápido, muito rápido, pois o de tração integral. Eu falei pra você, tá? Eu levando o TTRS pra aquele dia pra gravação, o TTRS é o carro mais rápido do mundo no mundo real, porque ele é muito fácil de guiar. Aponta, pé embaixo, ele vai. Você não precisa ter... Você viu o trabalho que o Rubinho teve com essa C63, o quão difícil foi pra ele dirigir esse carro. Você no rolezinho dessa matéria, para arrancar você tava cantando pneu de quarta. O quão difícil é você domar esse carro. Uma coisa é que esse carro é realmente muito extremo, mas a Drag Race, o Civic Type R de tração dianteira e 300 cavalos, óbvio, se a gente fizesse 3, 4 Drag Races, eu ia acabar pegando o ponto certo do C63 e ia ganhar do Civic. Mas no mundo real, na primeira tentativa, eu distracionei tanto que o Civic sumiu. Só terminando a minha resposta, eu gosto mais, pessoalmente, da tração traseira. Da tração traseira. E o senhor? Então, dando uma resposta um pouco Cássio, em cima do muro, eu acho que cada um
a gente falou de vantagens e desvantagens, cada um para uma aplicação prática, ele é melhor. Então, mundo real, se eu precisasse de um carro para vir trabalhar, dia a dia, tração dianteira. Se eu precisar de um carro para track day, para virar rápido, para ver número, tração integral. E tração traseira... Na frente da balada em Mococa. É basicamente isso. Eu vou preso. Tração traseira, eu acho que é mais essa sensação homem-máquina. Então, se eu precisasse escolher um dos três, eu tenho um carro minha vida inteira, um tipo de tração, eu iria de tração traseira, exatamente pela essa sensação de homem-máquina, é muito mais... Aliás, forte na tração traseira. Só queria fazer um parênteses que não é uma coisa aqui pro nosso dia a dia, mas é muito importante lá na Europa e nos Estados Unidos. A tração integral é muito segura para neve, para momentos de baixa no interior do Brasil, que se pega muita estrada de terra também. Um outro fator até importante de falar, que é uma coisa que nós no Acelerados nos preocupamos muito pouco, mas que também explica o domínio da tração dianteira, é o consumo. Por ele ter menos perda mecânica e menos peso total, a tração dianteira, na mesma circunstância do mesmo carro, ela vai ser mais econômica do que a traseira e mais econômica que a integral. Muito bem, se você quer ser o herói do Track Day em tempos, compre um Audi RS. Se você quer se divertir, compre uma BMW M. E se você não liga pra nada disso, compra um SUV aí, tração dianteira, que vai estar tudo seguro e não tem seu voto, então, é tração traseira. O meu é traseira. Então temos o Mococa em cima do muro e 2 traseiras. Eu fui, traseira, se eu precisasse escolher, traseira. Não, eu pra encerrar aqui, dando meu voto também, não é à toa que o carro de Fórmula 1 tem tração traseira, que a Sprint Race tem tração traseira, que a Stock Car tem tração traseira. O carro de tração traseira, ele é o que mais coloca a pessoa, o piloto, no comando, no domínio. E, se este piloto for bom, é o carro mais rápido. É por isso que a Stock Car é tração traseira, porque os pilotos são muito bons, por isso que a Fórmula 1 é tração traseira, porque os pilotos são muito bons e conseguem extrair o máximo da máquina naquele layout. Então, se você é um cara que está começando a querer andar em pista e tem uma grana e tal, e quer ir pro track day, para começar, comece no integral. Você vai conseguir ganhar velocidade mais rápido, mas uma vez que você seja um cara já no nível expert, digamos assim, a tração traseira vai ser mais recompensadora, vai te dar mais satisfação, né? Você vai sair com, não necessariamente tão rápido, mas com um sorriso no rosto. Você vai fazer menos coisas, a sua cabeça vai conseguir aprender uma coisa de cada vez. Um integral você aprende onde frear e aprende o traçado e não se preocupa muito na questão de escorregar e tal. O traseiro você vai ter que fazer muita coisa ao mesmo tempo. E uma coisa muito legal, até resumindo, a questão da coisa da física. O carro de tração dianteira, eu falo sempre essa frase do Nelson, nos anos 90, o Nelson Piquet fez uma corrida na finada Fórmula 1, que largavam 50 Fiat Uno batendo porta. Ele tomou uma panca na primeira do S do Senna e disse, e aí, Nelson, como é que foi? Ele falou, carro de tração dianteira é um lixo. O carro de tração dianteira, inerentemente, ele é o pior carro possível para performance. Tanto que o carro de tração dianteira que busca performance, como um Civic SI ou como um carro de competição, os marquinhas do Cascavel de Ouro, você tem que buscar alterar a geometria natural do carro, para que ele tenha esse momento polar de inércia que a gente está falando, da traseira rotacionar e o carro conseguir fazer curva. O carro de tração dianteira comum, se você pegar o seu Palio, o seu Gol, o seu Celta e for para a pista, ele vai ter um comportamento muito difícil de ser rápido. Muito bem. Espero que vocês tenham curtido mais este Acelera Debate. Deixe seu comentário, deixe as suas dúvidas. Talvez, apesar da gente ter falado bastante aqui, dúvidas surjam aí no decorrer deste Acelera Debate, então deixa que a gente esteja falando um bando de groselha também, que a gente não é engenheiro, né? Não, mentira. 20% de groselha, só 80 tá correto. Então deixa o seu like aí para as nossas groselhas e para as coisas que também estão corretas e volte amanhã que também tem vídeo às 5 da tarde. Valeu! E tá quente, o ar tá quebrado.